Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Obrigado. A partir do versículo 17, você pode marcar, depois você pode ler. Este quadro que nós temos aqui retrata o encontro de Paulo, de Saulo, com Jesus, que é esta luz. Nós vemos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vários textos, várias histórias que relatam o encontro de Deus com o ser humano. E eu sei que você que está aqui esta noite, um dia você teve um encontro com o Senhor. Você olha para a Bíblia, uma mulher como Maria Madalena, que se encontrou com Jesus, ela teve a vida transformada. Você olha para a Bíblia, Zaqueu, que teve um encontro com Jesus, ele resolveu dar metade dos seus bens e as coisas mudaram na vida dele. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos, daquilo que pensamos, das nossas ideias. E sempre quando alguém chega diante de Deus, ele traz consigo um passado. Traz consigo o resultado, muitas vezes, de um processo de aculturamento, às vezes de uma educação dada pelos pais, ou por parentes, ou por outras pessoas. E não era diferente a vida de Saulo. Ele trazia um passado quando ele foi se encontrar com o Senhor, e ele tinha uma esperança. Era um homem religioso. Ele conhecia a história de Abraão, ele conhecia a história de Isaac, de Jacó, como se formou a nação de Israel. Ele estudou muito sobre isso. E o professor dele, Gamaliel, era conhecido, e é conhecido na história, como um dos melhores. Ele conhecia profundamente os textos de Moisés, sabia quem era Moisés. Todo judeu sabia quem era Moisés. Josué, que foi o sucessor de Moisés, conhecia a história dos juízes. Quando Moisés formou a nação de Israel, Deus usou ele para formar a nação. A nação vai e entra na terra prometida. E eles passam a ser liderados por juízes. Eu acho que Saulo conhecia o nome dos juízes de cor. Ele conhecia aquela história dos seus antepassados. Conhecia a história dos reis famosos como Davi. Estudou muito isso, com muita profundidade. Conhecia a história dos profetas e leu os profetas. Conhecia tudo sobre os profetas. Os profetas pregavam e anunciavam a mensagem na época dos reis. E Deus assim fez com que eles não somente anunciassem a sua mensagem, mas que a mensagem deles fosse escrita, como Isaías, que é o evangelista do Antigo Testamento, que já falava de Jesus Cristo 7 séculos antes de Jesus Cristo vir, ele já estava profetizando sobre Jesus. Ele conhecia a história de Jesus, Saulo. Talvez você não tenha pensado
Mas, quem sabe, Saulo se encontrou com uma daquelas multidões que andavam com Jesus de Nazaré pelas terras da Palestina. Ou ele foi atrás dessas multidões, eu não sei, a Bíblia não relata. E lá, por entre essa multidão, ele olhava e ele viu lá Jesus de Nazaré fazendo milagres, curando os enfermos e anunciando mensagem de amor. Mas ele não aceitou. Mas os seus olhos viam coisas que, à luz do conhecimento que ele tinha, faziam com que ele refletisse muito. Conhecia também algo sobre os discípulos de Jesus, os 12 discípulos que Jesus Cristo escolheu. E ele soube as últimas notícias de que Jesus Cristo foi condenado à pena capital pelas autoridades que eram amigos de Saulo, e que Jesus foi levado à cruz, foi crucificado e que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, Saulo soube dessas notícias. Por certo, ele deve ter ficado satisfeito, como muitos judeus ficaram. Em tese, porque a satisfação deles, eles não sabiam se era de alegria ou de tristeza, eles nem sabiam direito o que estava acontecendo com eles. Mas Saulo ficou sabendo também que os discípulos estavam pregando que Jesus ressuscitou e que o corpo dele não ficou lá no túmulo, mas que ele reviveu. E ouvindo essas notícias, Saulo não se conformava. Ele achava que isso era uma coisa totalmente fora de todos os conhecimentos e os estudos que ele fez durante a sua vida toda. Ele se preparou para ser um professor religioso. E ele começou, então, a perseguir esses cristãos, esses seguidores de Cristo. E arrastava eles. Ele, com 30 anos de idade, ele já era um impulsivo fariseu. Ele pertencia ao grupo dos mais intolerantes religiosos daquela religião judaica. Eles eram tão intolerantes que, se pensasse num gentio, o que Paulo tinha para oferecer para um gentio era um olhar de desprezo, nada mais do que isso, enquanto ele já ia se afastando deles. Porque eles achavam que até tocar num gentio, eles já estavam impróprios para a adoração. Eles rejeitavam os gentios. E quando o cristianismo começou, essa mesma religião que você frequenta, os primeiros cristãos, eles eram judeus. E Saulo, então, perseguindo os cristãos, um dia ele foi em direção a Damasco, porque ele sabia que muitos judeus tinham abraçado o que ele chamava de seita herética. E ele foi atrás desses judeus para trazê-los para Jerusalém, para que eles fossem castigados e condenados. E quando ele estava no caminho de Damasco, aconteceu esse encontro com o Senhor Jesus. Quando nós estamos lendo esse texto, Paulo está chegando em Jerusalém, aí no livro de Atos dos Apóstolos. E quando ele chega em Jerusalém, as pessoas o receberam com muita vontade. Então ele entrou na casa de Tiago, e os anciões, que eram pessoas importantes naquela época, eram líderes, saudaram, e Paulo começou a contar tudo que ele fez.
e o que Deus fez através do ministério dele entre os gentios. E quando eles ouviram Paulo dizendo isso, eles glorificaram ao Senhor e disseram: olha, Paulo, você vê que muitos milhares de judeus acreditam. Esse Paulo aprendeu a amar os gentios. Como é que foi que ele aprendeu a amar gente que ele rejeitava, que ele detestava, que ele nem tocava neles? E amou com tanta profundidade que ele dizia que ele sentia por eles como uma mãe tinha amor pelo seu filho, assim ele também os amava. E se preocupava tanto com eles, que ele comparou a uma mulher, fez uma comparação de uma mulher numa gravidez, que fica aguardando o momento para dar à luz. E ele sabia. Por quê? Porque lá na estrada de Damasco, Jesus disse para ele: eu te escolhi. E você vai abrir os olhos deles. Deles quem? Dos gentios. Os primeiros crentes eram todos judeus. E Saulo era um judeu e fariseu. E Jesus disse para ele: você vai abrir os olhos dos gentios. E eles, pela fé em mim, eles vão se tornar parte desse povo que vai pertencer à minha igreja, que vai morar no céu. E Paulo, então, está aqui juntamente com os irmãos e testificando do que Deus fez através do ministério dele, porque ele obedeceu e começou a pregar o evangelho no meio dos gentios. E o que eu chamaria a sua atenção é que esses cristãos judeus, se você fosse comparar o número deles com o número da nação, eles eram um pequeno grupo e não tinham muita importância, não. E eram considerados como traidores, eram objetos de suspeita, de ódio, viviam isolados e separados, porque a nação era grande. Mas na primeira pregação, você se lembra de quantos mil se converteram? Então, muitos deles criam. E eles passavam por uma época em que tinha muita perseguição, e eles estavam sendo oprimidos pelas tribulações da época que eles viviam. Esses que creram, que acreditaram e que eram judeus, eles eram oprimidos não só pelas tribulações, mas até pelos pensamentos que eles tinham, das adversidades que viriam, porque eles previam que eles iriam ter muita luta. Porque quando eles pensaram em crer em Jesus, Saulo era um dos líderes que pegou carta das autoridades e que ia atrás. E eles sabiam muito bem que as autoridades lutaram até levar Jesus à cruz. E quando eles começaram a pregar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, as autoridades mandaram alguém fazer uma outra pregação, dizendo assim que os discípulos tinham roubado o corpo dele, que ele não tinha ressuscitado de forma alguma. E eles não só estavam passando por perseguição, mas estavam entrando numa fase onde eles estavam ficando desapontados e cedendo ao desânimo. Eu coloquei uma palavra grega aqui para fazer você memorizar isso e lembrar que esses cristãos, parousia, fala da volta de Jesus. Eles começaram a pensar que Jesus Cristo voltaria logo. Eles tinham tanta fé que Jesus voltaria logo, que eles vendiam as suas propriedades. Vendiam o que eles tinham. E distribuíam para os pobres, e dividiam tudo que eles tinham com os irmãos da igreja. Jesus vai voltar logo, vai voltar. E o tempo foi passando e Jesus não voltava. E aí eles
iam para a igreja, mas ao mesmo tempo faltava progresso espiritual na vida deles. Isso está na Bíblia, no livro de Hebreus. E eles começavam então a negligenciar o culto e estavam sendo tentados a abandonar o cristianismo. Os judeus, cristãos. E Paulo já estava pregando para gentios que os judeus não podiam de forma alguma aceitar no meio deles. Eles tinham um templo e lá tinha uma divisão. E tinha até uma placa lá escrito: jamais um gentio entraria lá. Ele contaminaria o templo. Você vai ver nesse capítulo, quando você estiver lendo, o que foi que aconteceu aqui. Então, esses cristãos desapontados ficavam assim, olhando para o grande templo que eles tinham. Aqui era o átrio. Ó. Um templo magnífico, com seus sacrifícios e ritos, não, imponentes. E eles se apoiavam em consolos visíveis, que eles sempre tiveram. Consolos visíveis. Quem queria oferecer um sacrifício ia lá e via tudo que estava acontecendo. Mas agora o cristianismo era diferente. Eles tinham que andar pela fé e seguir o exemplo dos heróis da fé do Antigo Testamento. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11. Você deve conhecer sobre os heróis da fé. Eles ficavam, então, entre o judaísmo e o cristianismo e estavam sendo tentados a abandonar, a voltar. E muitos pregadores judaizantes começavam a dizer: não, para vocês serem verdadeiros cristãos, vocês têm também que guardar a lei. E o que fazer para impedir esta apostasia? Porque eles estavam pensando em abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E milhares de judeus continuaram praticando o judaísmo. Milhares e milhares. E os outros, conforme está escrito no texto, estavam aceitando a Jesus e estavam seguindo o cristianismo. Era um período de transição. E esse período foi difícil. Não foi fácil. Mas o que fazer para ajudar esses israelitas e mostrar para eles que o judaísmo tinha terminado, porque Jesus Cristo cumpriu todo o propósito da lei? O que fazer? Eles ficavam olhando para o templo, não sabiam se voltavam, se iam oferecer sacrifício, ou se continuavam seguindo o exemplo dos heróis da fé, se continuavam tendo fé no Senhor. Aí então vem uma carta a esses judeus, que é o livro de Hebreus, que muitos teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Barnabé. Se foi Barnabé, ele aprendeu com Paulo. Outros dizem que foi Apolo. O que ele começou a mostrar nessa carta? Ele começou a mostrar que existia uma relação entre o sistema de Moisés e o cristianismo. O sistema de Moisés é aquela religião do judaísmo, e todas as exigências da lei ele começou a mostrar que Jesus era superior a todos os mediadores do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tinha que ir até o sacerdote para que ele fizesse a mediação. E ele começou a mostrar que Jesus Cristo era superior. Ele era um mediador, mas superior àqueles outros mediadores, que também foram de Deus. Começou a mostrar que nessa nova aliança existia uma superioridade, que aquela antiga aliança da lei, ela era inferior a essa nova aliança. Começou a mostrar que a antiga aliança, ela tinha sombra da verdadeira substância. Tudo que estava lá no Antigo Testamento era sombra
do que viria depois. Ele começou a mostrar nessa carta que no Antigo Testamento tinha tipos, tem vários tipos no Antigo Testamento, mas esse tipo ele só seria realidade quando chegasse o antítipo no Novo Testamento. Por exemplo, Adão era o tipo de alguém, Moisés era o tipo. Ele começou a mostrar que na antiga aliança existiam símbolos, mas esses símbolos eram inferiores à realidade. Começou a mostrar nessa carta que a revelação agora dessa nova aliança era melhor, maior, que a esperança era maior, o sacerdócio é maior e melhor, a aliança é maior, as promessas, o sacrifício, as possessões, a pátria, a ressurreição, tudo é melhor, tudo é maior, tudo é superior. Essa era a palavra dirigida àqueles irmãos que estavam querendo abandonar, estavam querendo deixar. Eles aceitaram de bom grado e começaram a seguir Jesus. Moisés, se você olha para o que a Bíblia diz sobre Moisés, e você vai para um Saulo, se você pudesse estar lá naquela época e conversar com um judeu, talvez você e eu entendêssemos melhor quem foi Moisés. Foi um libertador, um estadista, um historiador, um poeta, um moralista, um legislador hebreu. Foi o maior vulto do Antigo Testamento, assim acreditam a maioria dos teólogos. E Deus usou ele para formar uma nação de uma raça que estava escravizada. Eles estavam escravos no Egito e, sob as maiores dificuldades, ele formou uma nação poderosa, forte, agressiva, que mudou o rumo da história. E foi Moisés que Deus usou. Esse Moisés, olha, a Bíblia diz, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a sinais e maravilhas. Tem um momento que a Bíblia está dizendo que Moisés queria ver a Deus e ele está passando pela fresta de uma pedra e Moisés então vê. Depois você vai ler lá. Obras poderosas através das suas mãos, terríveis feitos. Você viu ali o quadro da abertura do mar? E às vezes nós ficamos olhando para isso e pensando que é uma historinha. E já existem muitos que não acreditam no criacionismo e que têm argumentos fortíssimos para debater e duvidar de tudo. E eu conheço pessoas que começaram a assistir esses vídeos pela internet e ouvir esses ensinadores, e deu um branco na mente deles. E eles já não acreditam mais. A arca de Noé, isso foi uma historinha. Todas as civilizações antigas tinham uma historinha de uma arca. E eles vão usando argumentos. Não é de hoje que o inimigo trabalha. Foi por isso que Jesus Cristo disse assim, eu edificarei a minha igreja. E foi por isso que ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Esse Moisés, ele aparece na transfiguração. Quando Jesus se transfigurou, alguém achava que Moisés tinha morrido. Mas, para não acontecer idolatria, Deus pega o corpo de Moisés e enterra o corpo dele. E quando esse alguém achava que Moisés tinha morrido, ele achava que a morte de Moisés era como uma extinção, e que ele tinha desaparecido. E, de repente, a Bíblia está dizendo assim que Deus é Deus de vivo e não de mortos. Deus é o Deus de Moisés, que morreu fisicamente, mas ele está vivo. E Deus é vivo e Moisés está vivo. Mas vivo como? Ele apareceu na transfiguração e o povo estimava ele ao lado de Cristo, um profeta semelhante a Cristo, a Bíblia diz.
ao lado de Cristo, inclusive na fidelidade, na casa de Deus. Exemplos de fidelidade na Bíblia. Qual homem teve obras assim, tão maravilhosas como as de Moisés? Boca a boca, disse Deus, eu falo com ele claramente, não falo em enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Por que não temestes falar contra o meu servo Moisés? Ele sobe para receber os 10 mandamentos. Quando ele volta para descer do monte, existia tanta glória na vida dele, e o rosto dele brilhava tanto que ninguém suportava olhar para ele. Foi preciso ele pôr um véu na frente. O povo judeu considerava Moisés assim, como um grande vulto. E eles olhavam para Jesus de Nazaré, andando na terra, e diziam, esse homem não é ninguém, viria algum profeta dessa terra? E achavam que Jesus não era nada. Mas Moisés era mesmo, e Deus o escolheu. Mas Jesus Cristo e o novo concerto, pelo caminho da fé, ele é maior do que os anjos, maior do que Moisés, e maior do que os sacerdotes. É isso que a carta estava dizendo para esses irmãos que estavam desanimando. Está dizendo assim, os anjos, Moisés foi um grande, sim, foi grande. Sacerdotes, os mediadores, sim, eles cumpriram a missão deles. Foram homens de Deus, mas Jesus é maior. Os anjos, existem pessoas que se assombram assim quando se fala de anjos. E tem alguns que você canta assim, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Não sente nada. Não sente nada. Mas aí você canta, chegou o anjo. Aí ele, oh, glória a Deus, oh, aleluia, aleluia, porque chegou o anjo. Alguém diz assim, Jesus está no nosso meio, aleluia. Aí alguém diz assim, estou vendo um anjo aqui, aleluia, glória a Deus, e fala em línguas. Irmãos, olha aqui, ó. Os anjos são espíritos ministradores. Eles têm nome de anjos, mas Jesus tem nome de filho. Os anjos se acampam ao nosso redor e eles cumprem a missão deles. Eles não nos deixam. Eles ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Olha, os anjos são adoradores, Cristo é adorado. Anjo nunca vai aceitar a adoração de ninguém. Se alguém tentar adorar um anjo, ele não aceita. Mas ele é adorador, ele adora. Os anjos são criaturas, ele é criador. Os anjos são ministros da salvação, ele é o autor da salvação. No tempo vindouro, os anjos serão súditos, mas Cristo será o soberano. Cristo é exaltado, o trono de Cristo está à direita de Deus, acima dos anjos. Jesus está sentado à direita do trono de Deus, ele é Deus, e o trono de Deus está acima dos anjos. E os anjos sabem disso. Eles são fiéis. Foram decretados fiéis a Deus em santidade. Esses anjos que permaneceram fiéis. Do Filho, Deus diz assim. Deus se dirige para todos os anjos e diz assim, adore o Filho. Adore Ele. E Lúcifer não gostou nada disso. Que se transformou em Satanás. O Filho, a Bíblia diz que ele é o Deus onipotente. E os anjos, Deus diz assim, obedeçam Ele. Ele, o Filho, é Deus eterno e Criador. E os anjos o servem. Você sabia que Jesus é servido pelos anjos? É adorado pelos anjos? É obedecido pelos anjos? A majestade e o poder desse Jesus, que se encontrou com Saulo na estrada de Damasco, é revelada através do texto bíblico que eu acredito
que Paulo escreveu, e outros acham que outros escreveram. Aí ele diz assim, que ele, Paulo diz, ele é um herdeiro de todas as coisas. Se você tiver que herdar alguma coisa, tem que ser através de Jesus. Porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E você só pode herdar se você estiver com Ele. Ele é o agente da criação. Nada poderia ser feito se não fosse por Ele. Tudo que foi feito foi através dEle. Jesus. Ele é o brilho, o resplendor que irradia de Deus. Se Deus tem glória, a glória de Deus irradia, essa irradiação é o próprio Cristo. Ele manifesta a verdadeira natureza de Deus. Paulo está dizendo aí. Se alguém quer conhecer a natureza de Deus, tem muita gente achando que a natureza de Deus é igual à dele. Tem algumas pessoas aí que têm uma natureza que precisa ser mudada. Só o Espírito Santo para revelar. É o que eu dizia. Quando nós chegamos diante de Deus, chegamos a um encontro com Jesus, nós trazemos o nosso passado, trazemos muita coisa, trazemos coisa boa, mas trazemos algumas coisas que precisam mudar. Não tem acordo, tem que mudar. Sua palavra é poderosa, sustenta o universo. Todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício e purificação e ocupa o trono à direita de Deus. Paulo, que conhecia o Salmo 110, que fala sobre isso, ele escreveu no livro de Efésios aos irmãos que Jesus ocupa o trono e é soberano, e está à direita de Deus. Diga para você mesmo, diga para o seu íntimo, Jesus está à direita de Deus, ele está à direita de Deus, à direita de Deus. Para quê? Para interceder. Ele é o Paráclito que está no céu e enviou para morar dentro de você o Paráclito, o Espírito Santo. Você sabe o que quer dizer Paráclito? Mas por que então que ele é tão poderoso e a Bíblia diz que ele foi feito menor do que os anjos? Será que existe contradição nisso? Não, não existe, você sabe. Quando existe essa referência que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, a palavra de Deus está nos revelando que ele desceu do céu e ele se tornou homem mesmo, um ser humano. Como um ser humano, ele era menor do que os anjos. Mas como é que é isso? Menor do que os anjos? Por quê? Porque a natureza humana, ela tinha que ser glorificada. E para que a sua natureza humana fosse glorificada, Deus se fez humano. Você consegue entender isso? Ele poderia vir a essa terra como um super-homem. Não, mas ele veio na sua natureza. Ele, carne, sangue, como um ser humano. Olha aqui, ele veio como homem para que ele pudesse cumprir o plano de Deus, morrendo por todos os homens. Ele veio como homem para que ele, como Salvador, pudesse estar unido aos salvos, que é você, ao salvo que é você. Para que ele se unisse a você, então ele veio, e veio como ser humano. Filipe dizia assim, Jesus, mostra-nos a Deus e já, aí não precisa mais nada, nós já estamos formados nesse curso que o Senhor está dando. Jesus disse, Filipe, quem vê a mim vê Deus, Filipe. Ele veio como homem porque ele tinha que ter um parentesco com o homem. Ele toma a sua substância, a carne, o sangue. Ele veio como homem para que ele pudesse cumprir todas as condições de um sacerdote fiel. Ele teria que ir à direita de Deus e ser um sacerdote, interceder por você. Então é por isso que ele veio como homem. Se ele não viesse como ser humano, como ele iria vencer a morte? Ele tinha que vir como homem para morrer primeiro, e depois que ele morresse, aí ele iria vencer a morte. Só se vence a morte se você morrer e depois ressuscitar.
Porque ninguém consegue vencer a morte. Todos os que morrem, a morte é maior do que eles. E o homem sempre teve medo da morte. Mas ele veio como homem, morreu e venceu a morte, ressurgiu dentre os mortos. E é por isso que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas quando ele estava subindo, os discípulos ficaram olhando, ele estava dizendo para eles assim: olha, todo poder é me dado nos céus e na terra. Jesus, uma vez estando junto com os discípulos, eles começaram a dar um relatório para o Senhor, e diziam assim, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é um profeta, o Senhor... Jesus, então, de repente, diz assim para eles: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Se Jesus chegasse aqui essa noite, assim, visivelmente, porque Ele está presente em espírito, mas visivelmente você pudesse vê-lo, e Ele chegasse para você, assim, bem de pertinho e dissesse: o que você acha de mim? Quem que você acha que eu sou? O que você diria para Ele? Você passa a sua vida dizendo para Jesus quem Ele é. As tuas ações, a tua maneira de viver, está dizendo para Jesus quem você acha que Ele é. Não é nada mais do que isso. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você é aquele crente meia boca, se eu sou aquele crente meia boca, sabe? E não dou glória, não dou oferta, não dou dízimo, não oro na igreja, oro pouco em casa, não jejuo. Eu estou dizendo para Jesus quem Ele é. Porque quando eu entendo o quão poderoso Ele é, assentado à direita de Deus, e Ele é Deus, a resposta, a minha resposta, está na minha vida, na minha maneira de viver. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta. Paulo tinha uma resposta. E eu quero caminhar rapidamente com vocês aqui, falando sobre o que Paulo achava de Jesus. No início da sua vida, ele achava que esse Jesus era um picareta. Que ele veio e que ele estava fazendo milagres, mas que ele não era o Messias que ele esperava não, porque Paulo esperava o Messias. Veja que o próprio professor de Paulo, Gamaliel, ele tinha um conceito diferente. Ele aconselhava as autoridades a serem prudentes, mais cautelosas, e que deixassem Jesus com o movimento dele, porque se isso que Jesus estava fazendo fosse de Deus, e eles estivessem lutando contra Jesus, eles estariam lutando contra Deus. Então deixa ele, porque se essa obra de Jesus não for de Deus, vai se desfazer. Porque vieram muitos líderes antes dele, e as multidões se ajuntaram, e depois tudo acabou em nada. Irmãos, mas a história de Jesus não acabou em nada, irmãos. Foram séculos e séculos, anos atrás, que o primeiro se curvou diante de Jesus, e depois vieram outros milhares que vão se curvando, se curvando, se curvando, se curvando. E Paulo, nem o professor dele, ele já não ouvia, ele queria acabar com essa religião. Se Jesus foi à cruz e foi crucificado, ele foi para lá porque ele mereceu e acabou a história dele. E os crentes que estão dizendo agora e pregando que ele ressuscitou, os judeus, Saulo começou a persegui-los, começou a ir atrás deles e dizer: vocês parem com isso, porque isso é uma seita, vocês têm que ficar no judaísmo, que é a religião de Deus. E Paulo, ele buscava Deus, ele tinha um zelo por Deus. Só que faltava entendimento e revelação. Mas naquele dia, que a luz brilhou, e ele perguntou para ele: mas quem é, Senhor? Ele ouviu aquela voz. Tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. Ele dizia que esse Jesus era o Adão. Era um tipo no Antigo Testamento, que ninguém podia entender o que era. E ele era um tipo de Jesus.
Ele veio para ser uma figura que ilustrasse quem seria Jesus, o antítipo. E aí ele explica que através de Adão veio a morte, e ele fala assim, olha, mas o último, Adão, esse Cristo que veio, então todos os que não querem ter nada com Adão, que dizem assim, Adão pecou e eu não tenho nada a ver com isso, esses não podem receber os benefícios do segundo Adão, que é Jesus. Paulo explica sobre isso. Ele fala sobre Jesus Cristo que ele é o amado. Entenda bem esse conceito, viu? Porque Jesus disse assim, olha, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. Se me amardes, quer dizer, Jesus queria que eles o amassem. E um dia Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, você me ama? Aí Pedro dá uma resposta para ele lá, eu gosto de você, Jesus. Jesus pergunta a segunda vez para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu gosto de você, Jesus. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro começou a chorar e disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor não vai dispensar o teu amor. Ele te ama, Ele morreu na cruz por você, mas esse amor que Jesus te dá, Ele é recíproco, Ele te dá, mas Ele também quer receber o seu amor. E Ele nos atraiu pelo amor. Porque quando nós chegamos diante da cruz, nós éramos pecadores, não merecíamos nada, e chegamos lá com uma incógnita na nossa mente, perguntando por que Ele está lá morto. Aí nós descobrimos que Ele estava na cruz, no nosso lugar. Era nós que tínhamos que estar lá, que tínhamos que morrer, iríamos perecer. Mas Ele diz, não quero que você pereça. Eu morro no seu lugar, levo todos os teus pecados, e você só vai ter que me aceitar como seu Salvador. Paulo dizia assim, que Ele é o cabeça do corpo da igreja. Pertencer à igreja hoje está muito fácil. Ser membro, tomar ceia, está fácil. Mas pertencer ao corpo de Jesus não é tão fácil assim. Pertencer ao corpo de Jesus é preciso viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, aonde tudo que Jesus falou vai se tornando realidade, verdade. O cabeça do corpo da igreja é a cabeça de todo homem. Se a Bíblia ensina que o homem é a cabeça da mulher, e muitos não sabem por quê, o que significa isso, e a Bíblia diz que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí depois ele vai explicando que tem um sinal de poderio na cabeça da mulher, quando muitas pessoas fazem confusão aí também. E ainda diz que é por causa dos anjos, e muitas pessoas não entendem nada disso. Mas aí ele diz também que ele é o cabeça de todo homem. Mas como é que é isso? Paulo diz que ele é o Cordeiro Pascual. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, só não morreria quem tivesse matado aquele cordeiro e tivesse passado sangue na verga da porta. O anjo da morte passaria, mas aonde tivesse esse sangue, não haveria morte. Olha o que Paulo entendia quando ele pensava em Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro Pascal. Se nós não entendermos que Ele é o Cordeiro que morreu no nosso lugar, nós ficaremos entrando e saindo da igreja, cantando e recantando corinhos. E a nossa alma cada vez mais vazia. Ele é o nosso Senhor, Paulo diz. Ele é o nosso Senhor. Tem muitos senhores e muitas senhoras hoje em dia por aí. Mas Ele é o Senhor dos senhores. Paulo diz assim, Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos.
Muitos dos nossos irmãos que estavam aqui conosco partiram, morreram, e nós tivemos que levar o caixão deles até o cemitério e enterrar. Mas eles morreram na fé, como aqueles heróis da fé do capítulo 11. E Deus, Ele é Senhor deles. E eles estão no paraíso, aguardando a ressurreição. E quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, eles ressuscitam primeiro e se encontram com o Senhor, porque eles fazem parte da igreja. E os que estiverem vivos serão transformados e subirão e se encontrarão lá, nos céus. A trombeta vai soar. E o Senhor vai arrebatar a sua igreja e ressuscitar todos os que morreram em Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da glória. Paulo subiu a um lugar, foi arrebatado, e ele diz que não sabe se foi, ele não referiu o nome dele, mas entendemos que é ele. Não sabe se foi no corpo, se foi sem corpo, eu sei que ele esteve lá. E ele ouviu palavras inefáveis, palavras que não conseguimos pronunciar. Deus lhe deu essa experiência. Muitos cristãos tiveram experiências espirituais. Muitos. E eu conheço algumas pessoas que tiveram experiência profunda com Deus. Nosso Salvador não tem outro Salvador. Isso é o que Paulo entendia. Aquele homem que praticava o judaísmo, aquele homem duro que perseguia os cristãos, o que Jesus fez com ele, irmãos? O que Jesus fez com ele no caminho de Damasco? Valeu o teu encontro com Jesus? Os que encontram com o Senhor são transformados. Existe um poder nesse Cristo, e é por isso que Ele é a nossa esperança. Venha o que vier na sua vida, atravesse o problema que estiver atravessando, não existe outra esperança, nós temos que esperar nele, só nele. Paulo diz assim, Ele é o Filho do seu amor. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje você está debaixo de um reino, que é o reino do Filho do seu amor. Você consegue entender isso? Você é amado de Jesus. Sabe o que significa a menina dos olhos? A menina dos olhos. Ele é o fundamento. Tudo que você tiver que construir tem que ser sobre esse fundamento, senão cai. Tem muita gente construindo na areia. E estão passando vergonha. Tem alguns que ficam tão envergonhados que não querem nem mais vir aqui pedir perdão de tanta vergonha. Mas quem constrói sobre a rocha, quem sabe quem é o fundamento, sua casa não cai. Ele é a pedra angular. Ele é a imagem de Deus. Ah, mas como eu gostaria, eu queria ver Deus. Como é que será que é Deus? A Bíblia fala algumas coisas sobre Deus. E Jesus disse então para Filipe, quem vê a mim, vê Deus. E eu acredito que Filipe continuou olhando para Jesus. Jesus disse, Filipe, quem vê a mim, vê Deus. Filipe continuou olhando para Jesus. Será que ele viu Deus? Quando Jesus de Nazaré pregava na Palestina, ele curava cegos, aleijados, mancos, ressecados, milhares de enfermidades, leprosos. Uma vez ele curou um monte de leprosos de uma vez, por atacado. Dias após dias, Jesus caminhando, milhares de pessoas seguiam a Jesus, ele ia curando, curando, curando. E a Bíblia diz
que as pessoas que tentavam se aproximar para pelo menos tocar, e muitos que tocavam nele, tocavam até na roupa dele, eram curados. E dias se passaram. O ministério de Jesus, que Jesus exerceu, foi durante 3 anos e meio. E os discípulos junto com ele. E Pedro olhando. Veja que depois que Jesus Cristo ressuscitou, Pedro fez algo que foi muito triste para ele, mas ele conseguiu se arrepender e foi perdoado. E Deus toma a vida de Pedro com um ministério poderoso. E as pessoas então colocavam os doentes assentadinhos ali no canto, na rua. E lá vinha Pedro. E Pedro ia passando. Conforme ele passava, o sol batia nele e a sombra dele ia passando nos doentes. E os doentes iam sendo curados. A sombra de Pedro ia passando e os doentes iam sendo curados. A sombra dele voltava e mais doente era curado. Não precisava nem pôr as mãos, só com a sombra. E Jesus tinha dito assim para os discípulos: olha, esses sinais vão seguir aqueles que crerem em mim. Se vocês acreditarem que eu sou o que Paulo entendia que Jesus era, é o suficiente para Deus fazer através das mãos de Paulo maravilhas extraordinárias. E como ele não dava conta que ele era um só, levava os lenços e os aventais dele, e pegava os aventais dele e colocava sobre os enfermos, e os enfermos também eram curados. E Jesus disse: esses sinais vão seguir vocês. Senhor, sinais? Sim. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Vocês vão falar em línguas. Não abra mão disso, porque Jesus disse. Jesus falou sobre línguas. Ou não falou? Acho que não, né? Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. E quando vocês impuserem as mãos, o poder vai passar pelas mãos de vocês. Os enfermos vão ser curados. Demônios sempre vai existir. Os demônios estão por aí. Mas vocês vão expulsar demônios. Quando aparecer demônio, você vai expulsar. Irmãos, isso é ser cristão. Ser cristão é curar enfermos. Ser cristão é expulsar demônios. Ser cristão é falar em línguas. Ser cristão é isso. Mas existem muitas pessoas que estão dizendo que ser cristão é um status. Ser cristão é estar numa igreja bonita. Não evangeliza, não ganha uma vida para Jesus e não ora. E às vezes conhece a Bíblia com profundidade. Sabe o que está errado, mas não consegue se libertar. Pode ser que esteja faltando a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita pregação hoje que é só suquinho. Só suco. Essas pessoas ficam tomando suco o tempo todo. E estão passando mal por aí, estão amarelinhos. São crentes que não vivem o Cristo poderoso que Paulo dizia. Ele é a imagem de Deus, ele é o juiz justo. Se você tem alguma coisa e precisa de um juiz, juiz é ele. As pessoas estão fazendo as coisas por conta própria, estão tomando conta, tomando decisões e resolvendo seus problemas. E não esperam no juiz. Depois colhem as consequências das suas atitudes. Mas ele é o juiz que julga com justiça. Ele é o libertador, ele é o mediador. Não tem outro mediador entre Deus e os homens. É ele o único mediador. Paulo diz: ele é o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Onde está? É Jesus o poder de Deus. Quando Jesus diz: você quer fazer alguma coisa? Em nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, o poder está aí. Mas tem alguns que se sentem poderosos, prepotentes. Porque conhecem a Bíblia, e alguns porque têm título, se esquecem que o único poderoso é Ele. E é só no nome dEle. Ele é a primícia dos que dormem. Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem.
Não seja ignorante. Porque os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E você vai se encontrar com Ele novamente. Ele é o primogênito. Ele é a redenção, é a sabedoria, é a santificação. É Paulo que está dizendo isso. Por revelação pelo Espírito Santo. Ele está dizendo assim, Ele é o Rei dos reis. Ele é o único poderoso. Paulo diz assim, Ele é a nossa vida. Por isso que ele dizia assim, Cristo vive em mim. Eu gostaria de imaginar com você, para encerrar, uma coisa hipotética que não poderia acontecer. Porque a Bíblia diz que os homens morrem uma só vez e vindo depois disso o juízo. E Paulo não poderia estar aqui. O único que apareceu depois de morto foi Elias e Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Por que eles apareceram? Porque um representava a dispensação da lei que estava passando, e o outro representava a própria volta do Senhor Jesus Cristo e a igreja que vai ser arrebatada. E eles falavam sobre a morte de Jesus. Mas os que morreram não podem voltar. Mas, se Paulo estivesse aqui hoje, o que será que ele teria para dizer sobre Jesus? Irmão, eu acho que ele não ia dizer coisa que eu já sei. O Espírito Santo está dizendo para você que você não sabe nada. Você precisa começar a aprender quem é Jesus. Tua vida é uma vida medíocre. É uma vida medíocre. Quando você souber quem é Cristo e quão poderoso Ele é, você será, no mínimo, um Saulo, um Paulo. Irmão, mas isso é impossível. Paulo é Paulo, o pastor é o pastor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para ele usar a vida de alguém, ele não escolhe os olhos azuis, o cabelo bonito, a roupa bonita. Não. Ele só espera que esse alguém entenda quem ele é. Quem é Jesus para você? Você vai responder isso com a sua vida. Quando você estiver dizendo assim, Cristo vive em mim, você está chegando. Tem várias pessoas que estão junto com você. Se Cristo vive em você, essas pessoas que estão ao teu redor, elas vão sofrer influência disso. Com certeza. Lá na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, na sua casa, a sua família, os seus vizinhos, eles sofrem influência disso. Porque quando Cristo vive em alguém, a luz começa a brilhar. A luz começa a brilhar. A luz começa a brilhar. E a luz brilha de tal maneira que a pessoa olha assim, meu Deus, ele diz, ó, glória a Deus. Ele glorifica a Deus. Eu queria que você orasse comigo essa noite. Onde você está mesmo, não precisa ficar em pé. Assentado.